Opa, Bem-vindo. bom dia. Obrigado, Ana. Um abraço para ti, querida, para a Rebeca, Mauro. Bom dia e boa semana para nós. Uma semana importante. É verdade. Bom, Miola, antes da gente entrar em outros temas mais internacionais, deixa eu te fazer uma pergunta sobre um tema local. Final de semana, a gente viu aí reportagens sobre a resposta dada pelo Exército, aquela imagem que eu acho que ficou fixada na cabeça de todos nós, né? Daquela noite do dia 8 de janeiro, e que foi televisionado fartamente, a região do QG do Exército aqui em Brasília cercada, né? Cercada por tanques, por militares e claramente uma tentativa de impedir com que os policiais militares entrassem ali para esvaziar o acampamento bolsonarista, né, o acampamento do golpe. Você acompanhou essas notícias? Você acha que as respostas dadas pelas Forças Armadas aí pelo Exército convenceram? Se essas versões do Exército, que são estapafúrdias, né? Se elas são válidas, eu me chamo a partir de agora de Carmen Miranda, então. Vamos falar sério, né? Eu acho que é mais do que caracterizar. Lá na noite do dia 8, vocês se recordam que chamou muita atenção, né? Aquele posicionamento dos tanques blindados com a tropa, né? Que não estava voltado para dentro, como alega o Exército, mas sim estava voltado para fora, para impedir que a Polícia Militar do Distrito Federal cumprisse uma determinação judicial de um órgão jurisdicional que nada menos que a Suprema Corte do nosso país, que desobedeceram essa ordem. Eu acho, assim, sinceramente, mais além das justificativas que eles dão, o problema continua não sendo deles, tá? Dos militares, que tem essa organização estamental autônoma, que atua como um governo dentro do governo, a quem é concedido todas as formas de autonomia, e agora o governo, inclusive, amplia as condições, né, dessa corporação, com 53 bilhões do PAC, a primazia de discutir, não é nem primazia, a exclusividade de atualizar a política de defesa nacional e por aí afora. Então, é um problema que, na verdade, né, o poder político e o judiciário civil é que tem que decididamente colocar termos a essa situação, identificar quem atuou em franca oposição a antagonismo à Constituição e à lei brasileira, processar e prender como corresponde. Isso não é um tema da justiça militar, é um tema da justiça civil. Eu acho que essa carência de abordagem, esse déficit de enfrentamento da problemática militar, sobretudo diante dessas situações, né, tão flagrantes que nós vimos, ela é extremamente prejudicial e cobrará um preço, né, no futuro, porque os militares seguem organizados, e essa autonomia, essa impunidade, ela é autorizativa, né, para que eles voltem, né, a delinquir e atuar contra a democracia. Afinal de contas, o custo é baixo, ou não tem, o custo é zero, né? Bom, deixa eu ler o comentário do Fábio de Sampa, ele dizendo: bom dia, pessoal, sou muito fã do Miola, sempre muito bom ouvi-lo. Tá aí, Miola. Legal. Obrigado, Fábio de Sampa. Valeu. E Miola, essa questão aí, antes de entrar em Argentina, que está todo mundo querendo falar com a Argentina, sobre a Argentina com você, Iana, e nós aqui, sobre o debate de ontem à noite, essa pesquisa da Atlas que saiu na sexta-feira, que é um instituto de pesquisa que mais tem acertado nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina, pesquisa preocupante. Vamos ver essa reta finalíssima aí. Mas antes, só uma questão, né? Essa postura do Exército, quer dizer, eu não tenho satisfação nenhuma a dar para vocês. Eu não vou dizer por que nós colocamos troca, né? Foi isso, basicamente isso. Apesar de o Exército ser obrigado a informar, porque foi uma pergunta feita através da Lei de Acesso à Informação, então o Estado é obrigado a dar informações quando é indagado a partir de uma dessa lei. Me preocupa essa postura do Exército no momento em que o governo está convocando, não o Exército ainda, mas Marinha e Aeronáutica, para cuidarem de segurança pública no Brasil. Ou seja, está mais uma vez tirando o gênio da lâmpada, né? Está tirando os militares das casernas, né? Essa resposta do Exército, nesse contexto,
me parece que agrava ainda mais a situação com esse temor. Quem é que vai controlar o incontrolável? Esse é o problema. Eu acho, Mauro, eu assisti após a entrevista que vocês fizeram com o Luiz Eduardo Soares e o Manuel, né, os erros, o equívoco que é essa opção do governo de chamar novamente os militares diante da falência do Estado brasileiro na questão de segurança pública. Segurança pública não é um problema militar, é um problema policial, né, de estratégia de Estado, inteligência estratégica, etc. Então, acho que essas escolhas que o governo está fazendo, elas são, por um lado, extremamente prejudiciais para um projeto de futuro de reorganização e recomposição das Forças Armadas, mas elas são contraditórias com o empenho do governo de aspirar um lugar, né, no sistema de poder mundial. E o motivo central para isto é porque essas Forças Armadas, quando elas são adestradas para atuar em tarefas e missões que não são as que correspondem a elas, né, como, por exemplo, segurança pública ou outras ações, né, de GLO e quaisquer que sejam, elas deixam de ser preparadas para fazer aquilo que seria a sua missão primordial, que é a defesa. E o país que não tem a defesa, um poder dissuasório e uma capacidade, né, de se impor diante eventuais agressores estrangeiros, é um país que não tem capacidade para ocupar os centros do poder mundial. E é isso que esse que é o paradoxo do governo, porque essas escolhas que o presidente Lula vem fazendo em relação à questão militar, elas, por um lado, desperdiçam uma enorme oportunidade que nós tivemos a partir, né, desse desnudamento de quem são e o que querem os militares, e, por outro lado, desperdiça uma oportunidade de recompor uma política de defesa ou estabelecer uma política de defesa que alce o Brasil uma condição de fortalecimento do ponto de vista da sua capacidade de defesa e, portanto, né, de estar participando das grandes decisões do mundo hoje. Nós temos há 3 anos tratado desse assunto, 4 anos melhor, especialmente depois da eleição do presidente Lula, uma aposta muito grande de que o governo poderia aproveitar essa oportunidade, infelizmente não está aproveitando, e eu acho que temos que ficar atentos, porque os militares têm um estamento com vida própria, que tem seu projeto próprio de poder, e eles não vão desistir dessa sua visão sobre o país, o futuro, né, e uma ideia de que eles são, né, os grandes redentores dos destinos do nosso país. Eu acho tudo muito, muito complicado. Eu acho que essas escolhas, lamentavelmente, elas estão desaproveitando uma conjuntura muito favorável para o governo atuar. Muito bom. Agora, Miola, você acompanhou o debate ontem, mudando aqui do Brasil para a Argentina um pouquinho? Acompanhou o debate ontem do Massa e do Milei? Não sei, faltam 6 dias, né, para as eleições. Sim. Uhum. E queria te ouvir também, você que conhece bastante aí também a realidade argentina. O que você acha que vai dar? Como é que você está vendo essa fase reta finalíssima da eleição, para a eleição? O debate ontem foi um debate, primeiro, assim, enquanto modelo, eu acho que é um debate exemplar, né, de discussão entre candidatos presidenciais. E teve uma importância extraordinária, e vejam que a Globo News transmitiu ao vivo, né, o debate. Então, o debate da Argentina, ele importa, né, não só para a Argentina, importa para a nossa região e particularmente para o Brasil, né. A meu ver, e eu vi que todos os órgãos da imprensa argentina também têm esta percepção, houve um desempenho exuberante de parte do Massa, né, e o Milei muito, muito ruim, né. Então, sob esse ponto de vista, uma simetria tremenda. O jornal La Nación faz um ranking, inclusive, do desempenho dos dois a partir de vários quesitos, e em todos eles eles identificam, e olha, o La Nación não é um jornal, não é exatamente, né, pró-peronista, mas ele faz esse ranking e há um disparate tremendo em relação aos quesitos, né, seja capacidade argumentativa, postura, a imagem, né, a estratégia, a atenção dos candidatos e tal, e identifica o Massa, a mesma coisa o La Nación, e o Página 12, que é um jornal
kirchnerista e pró-peronista, é um pouco apologético, mas eu acho que não desmente, né, o que foi o resultado de ontem, que é um resultado massacrante, né, na minha visão, do Massa em relação ao Milei. Miola, Massa, a gente observou aqui esse quadro aí do La Nación, que é de todos os mais macrista e mileizista, vamos dizer assim, da mídia argentina. Achei interessante, eles fizeram um balanço com 12 comentaristas políticos da vitória, dando nota de vitória, né? Esse é um deles, José Del Rio. O Massa ganhou na avaliação de todos eles, do La Nación. Todos eles do La Nación. Essa manchete do Clarim, que também é um jornal antiperonista, um jornal de direita, Massa tomou a iniciativa e Milei teve que manter-se na defensiva, e o Página 12, que é um jornal de esquerda, Massa colocou Milei contra as cordas no último round antes do segundo turno. Não sei o que as pesquisas vão dizer, né? Porque às vezes nós, jornalistas, achamos uma coisa e o povão vai ter outra visão no debate, né? Acho que tem essa questão também. Mas a avaliação geral é de uma derrota cachapante do Milei, né? Assim, primeiro, um debate, né, ele não define necessariamente o resultado de uma eleição. Ele pode alterar e modificar tendências, né, diante de fatos, né, espetaculares, extraordinários, né. Eu acho que ontem, em certo sentido, a condição do debate de parte do Massa conseguiu criar uma condição extremamente desfavorável para o Massa. O quanto isto é eficaz para conquistar votos, e aí são conquistar votos, tem um universo muito pequeno de votos a serem conquistados de indecisos, numa disputa que está super renhida, né, e apertada, supõe-se que está super renhida e apertada. É evidente que essa performance mais favorável no debate pode favorecer a busca desses votos, né, embora de um universo muito pequeno, mas que possa ser decisivo no resultado. Então, eu acho que sim. Agora, também tem outro aspecto que a gente tem que considerar, que nos últimos anos tem esse tal do voto silencioso, e as pesquisas não têm captado isso, que é diante desse fenômeno da emergência da extrema-direita, que modificou completamente certos parâmetros, né, de pesquisas públicas, de resultados de desempenhos eleitorais. Então, a gente nunca sabe o que corre por trás desse voto silencioso, né, o que pode acontecer. Eu acho que nós estamos diante de uma eleição que ela tanto pode ser uma eleição de um resultado de disputa voto a voto, uma disputa super apertada, como pode ser uma eleição de um resultado surpreendente com uma vitória com uma margem significativa. E se for com uma margem significativa de diferença, eu apostaria na hipótese hoje do Massa, né, ganhar a eleição no próximo domingo, né, e ganhar por uma margem maior do que essa que nós estamos acompanhando aqui, né. O que está em disputa hoje, fundamentalmente, são os 6.200.000 votos da Patrícia Bullrich e mais os 1.700.000 votos do Juan Schiaretti, né. A Patrícia Bullrich, a partir do acordo do Macri com o Milei, conseguiu canalizar boa parte do eleitorado a favor do Milei, mas criou uma fratura dentro do setor do Coalizão Juntos pela Mudança, em que os radicais da União Cívica Radical e outros setores do campo liberal-democrático argentino não aceitaram essa definição e migraram para o Massa, né? Então, 6.700.000 votos, eu até imaginava que poderiam ter uma divisão, né, mais equilibrada, meio a meio para cada um dos lados, mas eu acho que majoritariamente os votos, talvez 7 a cada 10 ou 6 a cada 10 votos foram para o Milei e não para o Massa. E o voto do Schiaretti, que é um voto, sim, muito importante, vocês observaram ontem no debate como o Massa, inclusive, se reportava a Córdoba, né, porque o Schiaretti é um governador de Córdoba, teve um desempenho surpreendente, ele dobrou a votação dele em relação às PASO, ele fez nas PASO 850.000 votos, e na eleição efetiva de 22 de outubro ele fez 1.700.000 votos, ele é um ex-peronista, mas ele é um anti-kirchnerista, né, e optou por se declarar neutro no segundo turno.
embora tenha uma relação pessoal com o próprio Massa. São 1.700.000 votos, tendencialmente migrando mais favoravelmente ao Sérgio Massa. Semana passada, o Massa conseguiu angariar apoio do setor empresarial, vários empresários, setores empresariais do argentino fizeram declarações de apoio, né, e a própria ofensiva dele diretamente em Córdoba, acho que pode estar resultando também numa reversão desse resultado a favor dele no próximo domingo. Então, eu estou apostando que pode ser tanto. Essa semana, o debate de ontem, eu acho que ele vai contaminar, em certo sentido, toda essa semana, né, da Argentina, porque produziu muita matéria-prima, que vai ser explorado, evidentemente, politicamente, pelos dois lados, mas, sobretudo, pelo Massa. O Massa conseguiu impor uma derrota muito significativa, desnudar o Milei, e o Milei perdeu uma enorme oportunidade ontem, né, exatamente por conta da estratégia muito arguta que o Massa empregou no debate, que ele ficou impossibilitado de criticar o Massa na sua principal debilidade, que é o tema inflacionário da situação econômica. Veja que o Massa não foi obrigado a responder nada. Pelo contrário, ele tomou permanentemente a iniciativa do debate, colocou o Milei na defensiva e conseguiu expor, né, o Milei em todas as suas debilidades, desde a sua reprovação num teste psicotécnico do Banco Central, que mostra que ele, na verdade, a posição que ele tem em relação ao Banco Central é uma posição de um ressentista, de um ressentido, né, que quer extinguir o banco, que causou uma enorme frustração na sua vida. Tem um tom, digamos assim, de um componente infantil nesse personagem. O Massa explorou isso, né, de uma maneira muito argentina, né, de explorar essas subjetividades. Né, falou do tema da Thatcher, a idolatria que o Milei tem em relação à Thatcher, que é uma enorme inimiga do país, por conta das Malvinas, né, colocou o Massa, né, numa situação muito difícil em relação às posições dele na relação com o Brasil e com a Argentina, e os impactos reais que isso trará à Argentina, da perda direta de 2 milhões de empregos. Ou seja, tem um cardápio, né, a favor da candidatura do Massa para esta semana, que eu acho que tenderá a animar muito, né, o debate interno nesses últimos e decisivos dias e, portanto, produzir um efeito no dia 19 a favor do Massa. Tem um aspecto também central que é o seguinte, né, a militância política. Né, aí tem o peronismo, tem o kirchnerismo, né, a capacidade que tem, como nós temos aqui no Brasil também, tradicionalmente, uma força, né, militante do progressismo e da esquerda, a mesma coisa na Argentina, tem essa força-movimento que tem, né, uma enorme capacidade, né, de atuação e de intervenção na arena política nacional, e que eu acho que vai ter um peso relativo determinante, né, no resultado do próximo domingo. Esse tema aqui, bom, só 2 observações e aí coloco o vídeo aqui. Primeiro, você falou do formato do debate. Uma aula para o Brasil. Porque o debate foi transmitido pela TV pública e as TVs privadas puderam aderir em pool à transmissão do debate. Até a Globo News, como você observou, aqui no Brasil transmitiu o debate. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eles privatizaram os debates. Né? A Globo é dona no debate no Brasil. É incrível isso. A gente é proibido de transmitir trechos do debate da Globo sob risco do canal da Fórum sair do ar. Então, a primeira lição do debate argentino, né, é esse de que o debate eleitoral é um debate público, não pode ser privatizado. Primeira lição. Segundo, o debate teve uma audiência brutal para pensar a Argentina. Na TV pública, 800 mil visualizações. Na TV do La Nación, mais de 1 milhão. Nós estamos falando de praticamente 10% do eleitorado argentino, de 35 milhões de pessoas, assistiram ao debate ontem. É impressionante, realmente, o número. Né? 10% do eleitorado argentino, se você somar tudo, está entre 3 milhões e meio e 4 milhões de pessoas. Se chegar a 4 milhões de pessoas que assistiram, você vai chegar a 15%. Então, realmente, muito, muito impressionante. E aí, né, te devolvo, Miola, para falar o seguinte, acho que uma questão fundamental da estratégia do Massa foi o debate do sim ou não. Então, ele ia metralhando o
porque o formato do debate foi, não sei quem não assistiu, cada candidato tinha um tempo, 5 minutos. A gente já viu isso aqui num dos debates do Lula e Bolsonaro. Então, quanto você vai gastando o tempo e vai diminuindo o seu tempo. Então, se você consegue poupar, você termina com a palavra, e o Massa conseguiu fazer isso todas as vezes. E ele foi cutucando. Você é a favor da privatização do Banco Central? Sim ou não, Milei? Javier, né? Sim ou não, Javier? Sim ou não, Javier? Vários temas. E o Milei não conseguiu sair dessa armadilha, que é uma armadilha, vamos combinar, né? Um candidato tarimbado conseguiria sair, né? Eu não vou responder para você, você não tem que responder nada para você, tem que responder ao povo argentino e fazer o discurso dele. Ele não conseguiu sair dessa armadilha, e aí o grande meme do debate é a questão do Banco Central, né? Em que o Massa trouxe essa questão, né? O sim ou não, e aí revelou que essa raiva do Milei em relação ao Banco Central, que ele disse que quer extinguir, porque ele não passou num teste psicotécnico no Banco Central, e desafiou para ele, vamos fazer um teste psicotécnico nós dois, vamos ver. No, yo no me negué, yo dije que estaba dispuesto a hacerlo. Te negaste, preferiste. Pero ¿cómo me voy a negar a hacerlo si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer? Vos que viviste siempre el Estado no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer. ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, era un estudiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto del psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la Porque hubieras pasado entiendo si que fuera estés por enojado eso. con el Banco Central No y hables de estoy enojado con el Banco destruirlo, Central por eso. porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. Pero de vuelta... Tá aí. Sensacional. Agora, sensacional. É que tem um componente... Isso é muito argentino, né? Vamos combinar também que é muito argentino isso desse tipo de inquirição e de uma... Né, em certo sentido, de como a subjetividade ela constitui, né, o espaço do debate público, né, argentino. E, na verdade, o Milei ele é uma espécie de arquétipo, né, do que é esse sentimento, esse movimento, né, que a gente percebe da extrema-direita e do fascismo, que é uma espécie de um agenciamento, né, desses ressentidos, né, que é essa força que eles têm, né, de agenciar os ressentimentos, né, catalisá-los em direção a um projeto de interesse comum. Eu acho que é muito marcante essa parte do debate de ontem. Agora, mais além disto, né, o Massa, como tu disseste, Mauro, ele dominou a regra do debate, ele foi extremamente estratégico, né, ele conseguiu, primeiro, dosar o seu tempo, ele era super preciso, né, nas intervenções, ele conseguia condensar em poucos segundos as ideias-chaves das perguntas que ele fazia, e ele foi permanentemente, né, à frente do Milei, sempre um passo à frente, colocando o Milei numa necessidade de responder. E à medida que o Milei respondia de maneira insuficiente ou com as suas contradições, ele cobrava, não é, clareza de parte do Milei para que o Milei pudesse se expor de maneira plena na sua, não é, mediocridade. E eu acho que esse foi o grande mérito que ele teve. Agora, não é fácil, mesmo que tu dizes que um político tarimbado, não é, tem que aprender isso, é evidente que desenvolve essa aprendizagem, tá? Mas vamos lembrar que na primeira experiência brasileira aqui, no primeiro debate que teve entre o Lula e o Bolsonaro, que foram dois no segundo turno, no primeiro debate, te recordas que teve um dos blocos que foi aterrador, né, que o Lula se escapou, se perdeu numa resposta e perdeu o tempo e deixou o Bolsonaro falando sozinho 4 minutos. É como se ele produzisse um comício virtual para o Bolsonaro. Aquilo foi apavorante, né, porque quem está observando aquilo e vê, bom, o Bolsonaro tem 4 minutos para fazer um comício. E foi o que o Bolsonaro fez, estava preparado para fazer isso.
Mas o Massa, e no segundo debate o Lula dominou inteiramente, etc., e foi outra coisa. E, portanto, ontem o que o Massa fez foi exatamente, né, ter o controle total da regra e permanentemente criar a condição para o Milei entrar em contradições, e cada vez mais ele replicava essas contradições do Milei e foi deixando o cara no beco sem saída. E todos os blocos, em todos, exatamente, mesmo que fosse por 3 segundos ou 4 segundos, ou 1 minuto, em todos eles o Massa foi o último a falar, né? E isso também é, tecnicamente, algo muito importante, né, nesse tipo de confrontação. Com certeza. E a gente vê que não vale, não adianta nada, né, Miola, essa performance teatral que eles fazem durante a campanha, né? Eles, no sentido Bolsonaro, o Milei, enfim, criam um cenário circo-midiático, né? Mas na hora de explanar as ideias ali, de expor o argumento, eles não conseguem, né? O Bolsonaro ainda estudou um pouco para fazer isso, mas na maioria das vezes ele era deselegante, falava palavrão, xingava, porque não tinha aí a capacidade de argumentar, né? José Senac dizendo aqui, vamos falar sério, o cara é uma cópia pior que Bolsonaro, e nenhum dos dois vale nada, ele diz. Não, eu acho interessante quem está apoiando ele, né, pela América Latina. Exato. Você vai ler mais chat, Rebeca? Tem uma pergunta aqui sobre os militares ainda, eu vou trazer essa pergunta, depois você fecha, Ana, aí pode ser com essa questão do Brasil ou da Argentina. O Roberto D'Alessandro pergunta, por que a fixação do Lula com os militares, Miola? E deixa eu agradecer, antes de você responder, a Rosiane, que chegou aqui como uma nova membro da nossa Pós-TV Fórum, seja muito bem-vinda. Só antes da gente passar aí para o Miola responder essa última questão, da questão dos militares, sai uma listinha de quem apoia o Milei, né? Jair Bolsonaro, do Brasil, lá do México, o Fox e o Felipe Calderón, da Colômbia, o Uribe, o Duque, até o Pastrana, o ex-presidente da Bolívia, o Quiroga, o Sebastião Pinheira, até por falar em ressentimentos, né? Tem vários ressentidos aqui. O Juan Guaidó, não sei nem porque colocaram o Juan Guaidó nessa lista, o Juan Guaidó não é nada, ninguém, né? O Mário Vargas Llosa também não é nenhuma novidade para ninguém, o Macri, que a gente já comentou aqui, o Porto Rico, Luiz Fortúnio, e é isso. E é interessante como que alguns desses ex-líderes aí, esses ex-presidentes, colocam até a sua própria biografia em jogo, mais do que já está, ao apoiar uma figura como essa. E aí, Netanyahu não está na lista, né, Ana? Quem? Netanyahu não está na lista, não, né? Pois é, mas com certeza apoia, né? Faltou colocar. É isso, Miola. Deixa eu deixar você fazer seu último comentário. Se quiser explorar um pouco essa questão dos militares, vou até aproveitar para falar uma coisa que eu tenho falado aqui em vários programas. Eu acho um absurdo que estamos em novembro e ainda não temos a Comissão de Familiares e Mortos Desaparecidos reativada no Brasil. Isso já era para ter sido reativado desde janeiro. É lei. Nada obriga o governo a ter passado isso pelas Forças Armadas, pela Defesa. Está lá na mão deles ainda, parece. Então é isso. Quis colocar essa questão aí, porque isso tem a ver também com a relação com os militares. Fora GLO. Totalmente. Isso. Não, totalmente. Agora, isto é super importante, a tua observação, Ana, porque ela é reveladora de algo que a gente não pode menosprezar nunca, que é o poder dos militares, a força que eles estão fortes. E eles são e o poder deles não vem da ponta do fuzil só, porque eles se expressam, inclusive, na capacidade que eles têm, por meio de um tweet, um simples tweet, botar o maior líder popular do país na prisão, que foi o tweet do Vilas Boas. E esta imposição deles, a contrariedade deles com a Comissão de Mortos Desaparecidos, que inclusive havia uma expectativa de que fosse retomada no 25 de outubro, né, que foi o dia do assassinato do Herzog, passou em brancas nuvens, não entrou no radar, né, não se concretizou. Então, acho que a tua observação ela é absolutamente central para nós entendermos a força que tem os militares. Eles são super poderosos, eles impõem o que o poder civil faz ou não faz.
Prova disso é que eles é que definiram a comissão, o grupo de trabalho que vai fazer a atualização do Plano Nacional de Defesa. Ou seja, nós estamos muito mal parados. Eu acho que o Lula não tem, viu, Rebeca, que o internauta aqui pergunta, né? Não se trata de uma fixação do Lula com os militares. Tem as escolhas que o presidente Lula faz em relação a todas as áreas do governo, naturalmente, mas especialmente em relação aos militares, que parte de um pressuposto que ele adotou nos seus governos passados, mas que não serve mais para o presente. Então, o problema do Lula não é a fixação, né, que ele tem uma obsessão, um objeto de desejo dos militares. Aí ele faz uma escolha, essa escolha que se reflete, inclusive, na definição do José Múcio Monteiro como ministro dos militares, que, aliás, o José Múcio Monteiro não é o ministro do Lula, ele é o ministro dos militares. E quem impôs o José Múcio Monteiro, porque eles estavam muito ressabiados com o problema das contas do TCU e tal, eles queriam um ministro com o perfil que tinha o Múcio Monteiro e que tivesse um trânsito muito tranquilo, né, e fluido dentro do Tribunal de Contas da União. E eles tinham razão, porque os rolos que estão aparecendo não são poucos. Então, o José Múcio Monteiro é uma peça funcional do jogo dos militares. Ele é o embaixador dos militares, né, dentro do poder civil, e, ao mesmo tempo, ele é uma espécie de anteparo para os militares junto ao Tribunal de Contas da União. Então, acho que é um problema muito sério esse, e temos debatido isto, né, permanentemente. Se não fosse um tema central da conjuntura brasileira, as Forças Armadas não estariam todo o santo dia na mesa das nossas discussões. Elas estão, né, porque elas são um ator presente, um ator central, seja, né, na forma oculta, como muitas vezes eles operam, ou seja, né, de uma atuação mais direta, de um protagonismo mais saliente, né, e visível. Então, acho que esse é um tema central e eu, infelizmente, penso que se o governo não enfrentá-lo como deveria fazê-lo a partir de uma reforma militar e um debate nos termos de uma Conferência Nacional de Defesa do nosso país, o Genuíno tem defendido muito essa ideia, o Manuel Domingos Neto, vários especialistas, pesquisadores, estudiosos da área militar, que todos eles civis, né, que entendem que o governo tem as condições mais maduras para tomar essa iniciativa, né, de produzir uma reforma militar que repense a organização e o papel das nossas Forças Armadas e que esta reforma ela possa beneficiar a construção de uma estratégia de defesa nacional e, portanto, alçar o Brasil a este lugar que ele quer ter no mundo, né, pertencer ao clube dos grandes, né, ao clube dos poderosos. Para fazer isso, tem que demonstrar que os poderosos não serão capazes de destruí-lo, de atacá-lo, né, e de agredi-lo. E a forma de fazer isso é ter uma capacidade de defesa que represente a condição de um país, da grandiosidade que o Brasil tem no mundo, né, em todos os aspectos, sobretudo no aspecto da defesa nacional, que traz rebatimentos internos extraordinários. Porque se a gente pensa uma nova estratégia de defesa que significa descolonizar as nossas Forças Armadas e ter uma produção endógena, né, da capacidade bélico nacional, ou seja, produzir aqui o que nós compramos 75%, né, de armamentos e de equipamentos das grandes potências, principalmente dos Estados Unidos, e que nos tornam, portanto, indefesos. Porque imagina, se uma das potências não deixa de fornecer uma peça de um avião ou uma arma, nós ficamos completamente desequipados. Eles têm o país na mão, que é um país vassalo, umas Forças Armadas vassalos, né, uma espécie de uma guarda pretoriana dos interesses dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, acho que é um tema central e, lamentavelmente, eu acho que ele está muito mal posto, né, diante dessas escolhas que o governo tem feito, e oxalá o governo se abra mais e seja mais permeável esses aportes que setores importantes da sociedade comprometidos com a nossa democracia e, sobretudo, vinculados, né, estrategicamente ao governo, possam trazer e o governo ouvir isto e, de fato, mudar o curso dessas suas escolhas que está fazendo. Isso aí. Miola, é o seguinte... Obrigada. A Argentina é muito importante para o Brasil é muito importante para a Argentina, a eleição argentina é muito importante para a Argentina, evidente, para o Brasil e para toda a América do Sul. As pesquisas estão dando uma situação de indefinição, então não dá para cravar hoje quem vai ganhar essa eleição domingo, vai ser muito emocionante. Na segunda-feira que vem, Miola, você volta, sim, senhor, né, Ana? Vamos montar com todo carinho uma edição especial do Fórum Café para avaliar
o resultado da eleição argentina, né, Rebeca, Ana? Fundamental. Com certeza. Bem legal. Muito legal. E contamos com você. Eu já adianto aqui que tem chance de alguém que está nessa live, que eu não digo quem é, mas não é a Rebeca, nem eu, nem a Ana, estar lá na Argentina na segunda que vem. Vamos ver. É verdade. Vamos ver, define a semana. Aí, valeu. Vos comunico. Obrigado. Abração. Vamos lá. Um abração, gente. Boa semana para nós. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.